Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo de número 9 de 2 Coríntios, que é a continuação, literalmente falando, do capítulo 8, né? Aí, de repente, você diz assim: mas pastor Amaro, e um capítulo não é sempre sequência de outro? Às vezes não. Louvado seja Deus. Agora sim, abri o áudio aqui do YouTube, né? Chegamos ao capítulo 9 de 2 Coríntios. E como estava dizendo, que é literalmente a sequência do capítulo de número 8. Porque nem sempre é assim. A Bíblia nem sempre ela está organizada cronologicamente falando. Só para vocês terem uma ideia, livro de Esdras, né? Nós temos do capítulo 4 para o capítulo 5 um intervalo de aproximadamente 16 anos da história. Então, nem sempre um capítulo é sequência do outro no contexto do tempo e no assunto propriamente dito. E nesse capítulo 9 de 2 Coríntios, nós temos uma continuidade, literalmente, do que Paulo vinha tratando no capítulo 8 desta carta, que era sobre a contribuição dos irmãos para com os necessitados e para com toda a obra de Deus, para com toda boa obra, diga-se de passagem, que era contribuição para os irmãos que estavam necessitados. E em diversos momentos, irmãos em Jerusalém, irmãos na Macedônia, irmãos na Acaia, se tratando que a igreja, como já temos pontuado, somos nós, e esse agrupamento de pessoas ele se espalha pelo mundo afora, e a exemplo do que temos nos dias de hoje, crises econômicas mundiais. Havia também crises nessa época, e como nós somos cidadãos dos céus e cidadãos terrenos, também estamos sujeitos a sofrermos esses impactos sociais. Claro que temos dois elementos para que isso não seja tão pesado. Primeiro, a presença do Senhor, que é conhecido inclusive como Jeová Jireh, o Deus da provisão, e o princípio, que inclusive é tema da abordagem anterior que eu fiz a esta: igreja é lugar de se ajudar mutuamente. E na abordagem que eu fiz, eu pontuei que essa ajuda não é só, aliás, eu nem falei disso, que não é só, eu falei da ajuda social mesmo. Eu falei do partilhar, eu falei do quem tem mais ajudar quem tem menos. Eu falei de minimizarmos o sofrimento do outro no sentido social, de dar pão ao faminto, de dar água ao sedento, de calçar o descalço, de vestir o nu. E obviamente essa ajuda se estende ao emocional, se estende ao psicológico, se estende ao espiritual, que é a compreensão, que é a liberação de perdão, que é a intercessão, que é o acolhimento. Hoje você não deve contar só com a sua família constituída, sua família de origem, ou a sua família constituída, sua família de origem, pai, mãe, irmãos, sua família constituída, seu cônjuge, seus filhos. Você não deve só contar com essas duas famílias, mas você deve também contar com a família espiritual. A igreja deve ser essa
grande rede de apoio às pessoas. Se você, meu irmão, faz parte de um grupo de pessoas e não encontra isso, esse grupo está longe de ser igreja. E para você, meu irmão, minha irmã, pastor, líder, liderado, procura assumir essa postura de rede de apoio para o outro. Né? Procura assumir essa postura de um integrante dessa grande rede de apoio que deve ser a igreja. A igreja deve ajudar as pessoas holisticamente. A expressão que Paulo usa aos romanos é a bênção plena. A bênção plena substitui ou é sinônimo do que usamos hoje neste mundo secular, holístico ou multiforme ou multidisciplinar ou multiprofissional. A igreja deve ter tudo isso. A igreja deve ser esse universo, porque a igreja, ela é a portadora do evangelho de Jesus, e tudo que as pessoas procuram ou procurarem por aí neste mundo, elas encontrarão no evangelho de Jesus. A falta não está no evangelho, a falta não está em Jesus, a falta está em nós, pastores, em nós liderados, em nós líderes. A falha está em nossa organização, a falha está em nossa instituição. A falha está em nós. A falha está em nós. Louvado seja Deus. A falha está em nós não estarmos vivendo o evangelho. A falha está em nós não estarmos cumprindo o ID de Jesus. A falha está em nós não estarmos fazendo jus ao que diz a palavra de Deus. A falha nunca está no Senhor. Somos nós quem não estamos vivendo o evangelho como deveríamos viver. As pessoas criticam as denominações, as pessoas criticam as igrejas, comumente conhecidas. Tem até aqueles que resolvem criticar o evangelho sem o conhecer. Falam mal do evangelho de Jesus sem o conhecer. Não é? Mas eu quero deixar bem claro aqui, mais uma vez, que tudo que as pessoas procurarem por aí afora no mundo, de apoio, de solução, de esperança, de socorro, de ajuda, podem ter certeza, encontramos no Evangelho de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse que não tinha do que se envergonhar, porque este Evangelho, ele é poder de Deus e salvação para todo aquele, aleluia, que nele crê. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então, no Evangelho de Jesus, você encontra a resposta. Porque neste Evangelho, nós temos tudo quanto precisamos. Então, o que hoje é chamado de holístico, que é global, que é integral, hoje o que a gente chama de multiprofissional, que são N profissões, multidisciplinar, que são muitas disciplinas. Paulo usa a expressão evangelho pleno.
E o Evangelho de Jesus é pleno. Então, igreja é lugar de se ajudar socialmente. Igreja é lugar de se ajudar psicologicamente. Igreja é lugar de se ajudar socialmente. Né? Como já falei. É onde o descalço deve ser calçado, o nu deve ser vestido, o faminto deve ser alimentado, o que chora deve ser consolado, o que cai deve ser levantado, o fraco deve receber força, o solitário deve receber companhia, as pessoas devem receber apoio. Se você não encontrar isso no grupo que você faz parte, isso não é igreja. Pode ser qualquer outra coisa, menos igreja de Jesus. Porque se não encontrar isso no Evangelho de Jesus, irmão, não vai encontrar em mais lugar nenhum. Se não encontrar isso no Evangelho de Jesus, não vai encontrar em lugar mais nenhum. E volto a dizer, o problema não está no Evangelho, o problema está nas denominações. O problema está em nós líderes e em nós liderados. Por que nos liderados? Porque os líderes, porque não conhecem às vezes e não ensinam. E os liderados, porque às vezes o líder ensina. Os liderados, independente do conhecimento do seu líder, conhecem a palavra e não põem em prática. Então Paulo está dando continuidade nesse capítulo 9 de 2 Coríntios ao assunto que ele trata do capítulo 8, que é a ajuda aos irmãos em suas necessidades. Louvado seja Deus. O que era uma coisa prazerosa da igreja de Coríntios, né? A igreja de Coríntios, ela era movida por essa presteza. Paulo até chega ao ponto de dizer que não necessitava de escrever-lhes com relação a isso, quanto à administração que se faz a favor dos santos. E os santos aqui refere-se à igreja. Eu até já tenho dito que a igreja, os cristãos, ser cristão é ser seguidor de Jesus. Não é? Os cristãos são os verdadeiros santos dos últimos dias. Por que os últimos dias, pastor? Porque Jesus está voltando. Não é? Os cristãos. Glória a Deus. E aqui Paulo, continuando este assunto, não é? Louvado seja Deus, ele traz deste capítulo 9 algo mais sobre o princípio dessa ajuda. Uma coisa que nós já falamos em outro momento, na abordagem anterior, como por exemplo o fato de o valor transcender a quantidade. Com relação ao fato de o valor transcender a quantidade. E aí ele se refere a Deus abençoar o que contribui com alegria. Né? E aí ele se refere a Deus abençoar aquele que contribui com alegria. O versículo 6, fazer algumas pontuações aqui deste capítulo, uma vez que praticamente já o abordamos no capítulo 8, Paulo diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância também ceifará. É o princípio, né, da lei da semeadura. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Então,
Não tem nem como estar querendo inventar nada em cima disso aqui, né? Não tem nem como estar querendo criar nenhuma doutrina sobre isso aqui. Então é fato. E aí vem aquela questão também, irmãos, do fazer o que pode e o fazer o que não pode, né? Quem pode não deve fazer menos do que pode fazer. E quem não pode fazer muito não deve se sacrificar para querer, ao ponto de causar dano à sua família, a si mesmo, né? Para querer resolver o problema do outro. Porque aí serão dois problemas que vamos ter certamente pela frente. Isto fala do não exagerar na generosidade. Não exagerar na generosidade. O que me vem também ao coração quando eu estou falando isso é o sacrifício de tolo, né? Ou uma expressão popular que é descobrir um santo para cobrir outro. Isso é uma coisa que não se deve fazer. É como pegar dele emprestado para pagar dívida, né? Você só faz aumentar a sua dívida. Então você faz aquilo que está dentro da sua realidade, com um bom coração. Mas você faz aquilo que está dentro da sua realidade. Quando a viúva, ela deu tudo o que tinha, não era uma generosidade que ela estava prestando, era uma oferta que ela estava entregando. Aí já é outro princípio. Ali é um ato de fé. Ofertar é um ato de fé. Dizimar é um ato de fé. E não é com intencionalidade de receber algo de volta, de receber duplicadamente, triplicadamente, decacuplicadamente, ou seja, 10 vezes. A ideia não é esta, não é? A ideia não é esta. A ideia é de você expressar sua gratidão. A ideia é você expressar sua gratidão. Quando você o faz, Deus recebe isso como incenso suave às suas narinas e lhe abençoa. Mas sem a intenção capitalista de dar para receber de volta. Nenhum mover nosso, nenhum gesto nosso para com Deus e para com o próximo deve ser com intenção capitalista, de compra e de retorno, nenhum. Muito menos com Deus. E aí em Mateus capítulo 7, Jesus nos ensina que isso não deve ser feito com relação ao próximo. Capítulo 6 precisamente. Isso não deve ser feito assim também com relação ao próximo, né? Não deve ter essa motivação capitalista. Não deve ter essa motivação capitalista. Então, são princípios que a gente vai aprendendo aqui da Escritura Sagrada. São princípios que a gente vai aprendendo aqui na Palavra de Deus. Versículo 7, cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Agora, eu quero chamar sua atenção para um princípio divino, quando eu abordei
esse capítulo 9 de 2 Coríntios pela primeira vez, o Senhor me fez entender algo que eu tenho aplicado para a minha vida e tenho compartilhado e tenho ensinado ao longo desses aproximados 40 anos de Evangelho. Do versículo de número 8 ao versículo 11. Eu vou ler e vou explicar como foi que Deus me fez entender. Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quando eu abordei esse capítulo 9 pela primeira vez de Coríntios, eu fiquei sem entender isso aqui. Mas eu segui a orientação de Tiago, que diz que quem não tiver sabedoria, peça a Deus que dá. Né? Eu fui buscar o Senhor e Ele me fez entender o seguinte, o versículo 11 principalmente: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Versículo 12: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Preste atenção nisso. O que significa isso aqui, pastor? Significa dizer que, vamos lá, personagem A e personagem B. O irmão necessitado é o personagem B. Porém, o irmão personagem A não é uma pessoa que tenha muitas condições. Isso independe dela ter muita ou pouca condição. Só estou dando um exemplo. Aí o personagem A contempla o personagem B, que está passando por dificuldade financeira, está passando por necessidade de pão, de veste, de calçado. Personagem A não tem muita coisa, mas se compadece e compartilha do que tem com o personagem B e divide o que tem, divide o pão que tem, divide o arroz que tem, divide o feijão que tem, divide o calçado, não é dividir o calçado, dar um pé direito e ficar com o esquerdo, não, tá? Tem dois sapatos, tem dois pares, aí dá um par a um e fica com o outro. O personagem B que recebeu não precisou pedir, não precisou se humilhar. Aquilo que eu abordei no programa anterior, no capítulo anterior, que quem tem o Espírito Santo não vive mendigando. Por isso que está errado esse pessoal que sobe nos ônibus citando versículo, cantando hino, depois pedindo esmola. Está errado. Esse pessoal, eu penso, não é cristão, não é convertido. Estão usando do evangelho, da palavra, para envergonhar os outros crentes. Estão usando de má fé, estão querendo sensibilizar os outros. E tem algo mais pesado aí que eu não quero falar agora. É o espírito da mentira, do engano. Só para adiantar. Né? Eu, particularmente, eu prefiro até ajudar a pessoa que não canta o hino, que não cita o versículo, de que dar
25 centavos, aqui já sobe. Pai do Senhor, povo de Deus, tome versículo e cantando. Até porque se for cristão, vai entender isso, vai viver isso. Pode até não conhecer a Bíblia, mas tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não vai deixar fazer isso. É muito profundo isso. Isso é para abrir os olhos de muita gente que está me ouvindo agora. Hã? Porque quem tem o Espírito Santo, ele partilha o que tem, e quem tem o Espírito Santo não mendiga, porque sabe o Espírito que está nessa pessoa, que Deus vai suprir a sua necessidade. Uma coisa é comunicar a necessidade aos santos, outra é sair mendigando. Não? E aí o irmão B está passando por dificuldade, o irmão A não tem esses recursos todos, mas aí partilha com ele. Aí o irmão B recebeu um pão, recebeu uma porção lá dos víveres, recebeu lá uma roupa, uma coisa. Aí diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aí o Senhor está no céu, está na glória, está entre nós, claro, mas eu estou fazendo uma parábola para você entender. Ai, Deus, eita, chegou uma glória para mim lá debaixo da terra. Chegou um obrigado, Deus. Anjo, como se Deus não soubesse. Anjo, vem cá. Vai lá na terra, vê quem foi que disse graças a Deus. Porque é difícil vir um graças lá de baixo. É só me dar, é só socorro, é só venha cá. Veio uma ação de graças, veio muito obrigado, Deus. Vai lá, anjo, vê quem foi. Aí o anjo é rápido, desce, sobe. Ah, Deus, foi fulano, personagem B na minha parábola. Aí, Deus, foi mesmo. Vai lá, anjo, volta de novo. Porque o anjo é bem obediente. O anjo poderia já investigar tudo, mas o anjo é obediente, vai naquilo que o Senhor manda. Isso é fato, né? Isso não é parábola, isso é fato. Mas na parábola aí o anjo desce, que eu estou contando. Aí Deus diz: vai ver por que foi então que ele deu graças a mim. Aí o anjo já volta. Ah, Deus, ele deu graças porque ele ganhou um pão lá, ele ganhou um pão. Ele ganhou uma porção lá de arroz e feijão. Ele ganhou uma camisa. Um sapo. Ele ganhou. Senhor, ele te deu graças porque ganhou um par de sapato, Senhor. Já pensou? Aí Deus disse: foi mesmo. Então o anjo desce lá de novo e investiga quem foi que fez isso. Porque eu gostei dessa graça que veio a mim. Eu gostei dessas graças que veio a mim de fulano. Eu gostei. Desce lá e vê quem foi que fez isso. Aí o anjo e volta. Aí diz: ah, Senhor, quem dividiu o pão com fulano B, quem dividiu a porção de arroz, de feijão, quem deu uma camisa, fulano B, um sapato, né? Quem fez fulano dar graças aqui foi personagem A. Aí Deus diz assim: rapaz, eu conheço é tudo criação minha, eu conheço personagem A, personagem B, eu conheço personagem C, eu conheço todos os personagens, eu conheço o alfabeto todo. Rapaz, pelo que eu sei aqui, né, claro, eu tenho controle da vida do personagem A. Personagem A não tem muita coisa não. Personagem A só estava com 2 pão, deu 1, a B foi. Personagem A só estava com meio quilo de arroz, meio quilo de feijão. Dividiu com o personagem B, foi. É o quê? Rapaz, personagem A só tinha 2 camisas. Dividiu com o personagem B, foi. Ah, rapaz. Então o anjo fala o seguinte: aleluia. Aumenta lá a quantidade de pão de personagem A. Aumenta a quantidade de víveres de personagem A. Aumenta a quantidade de roupa de personagem A. Porque se ele só tinha um pouquinho de cada e dividiu com o personagem B, ele vai dividir com esses outros personagens lá, ó, o C, o E, o F, ele vai dividir. E aí eu vou receber muitas graças. Aleluia. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus.
É isso que significa suprir as necessidades dos santos, mas também redundar em muitas graças que se dão a Deus. É isso que significa Deus enriquecer para toda a beneficência. Entende, irmão? Por isso que quando eu agradeço as pessoas que ofertam, colaboram e contribuem, eu impetro isso aqui como bênção, porque é um princípio divino, que quando você abençoa, você é abençoado. Esta palavra lhe trouxe esclarecimento, lhe trouxe entendimento melhor. O que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Correia, mas quem falou ao seu espírito foi a voz de Deus, a voz do divino.